Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou Augusto Neto, sou professor de Geografia. Nós vamos hoje discutir a habilidade de número 16 do Enem. Para começar, eu acho que essa história de habilidade no Enem, ela já ajuda no tema da nossa aula e vocês já vão entender como. Vamos ver a habilidade, vamos ler a habilidade, vamos discutir alguma coisa sobre ela. Identificar, habilidade 16. Dominar a habilidade 16 significa identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social. Na verdade, quando falamos de técnicas e de tecnologias, é a primeira coisa que nós temos que diferenciar para compreender melhor essa habilidade. Então vamos lá. Para falar de técnica e de tecnologia, nós temos que compreender que não necessariamente as duas têm a ver com o quesito que nós temos como senso comum dizer quesito tecnológico, o quesito material, o quesito objeto. Quando falamos de técnicas, na verdade, estamos nos referindo a conhecimentos práticos, conhecimentos ligados a habilidades, conhecimentos ligados ao modo do homem de lidar com o mundo, como nossa imagem já traz. É o conjunto de práticas do homem para lidar com o mundo. Como assim práticas do homem para lidar com o mundo? Para lidar com o mundo no sentido do trabalho, no sentido da vida social, principalmente da sua organização produtiva, territorial, política e por aí vai. O que é uma técnica, então? Tocar o violão é uma técnica. Você não precisa necessariamente de uma tecnologia desenvolvida para tocar o violão. Por exemplo, aprender a lidar com a agricultura sem necessariamente estar ligado à modernização tecnológica, a tratores, insumos químicos e coisas do tipo. Técnica. Temos técnicas agrícolas, por exemplo, milenares, que datam desde antes de existirem combustíveis fósseis, que dirá tratores, colheitadeiras e insumos químicos. Tá? A gente olha para a tecnologia com uma cara um pouquinho diferente. A técnica, por exemplo, na pré-história, ela podia estar ligada com a técnica do acaso. O homem não necessariamente desenvolvia técnicas com um objetivo mais pragmático, mais material. O homem desenvolvia técnicas na medida que ele precisava sobreviver, em que ele precisava lidar com o espaço e, como a gente falou, lidar com o mundo. As tecnologias nós podemos associar com uma coisa mais objetiva, com uma coisa mais material, mais pragmática, o que é, na verdade, ligado, historicamente, ao processo que nós conhecemos como a primeira Revolução Industrial, daí para frente a segunda, a terceira, principalmente do século XVIII para frente, de meados do século XVIII em diante, nós podemos associar o homem com a ideia da tecnologia de uma maneira mais forte. O que é a ideia da tecnologia? Princípios materiais que orientam a criação das técnicas. Como assim? Nós precisamos analisar que tecnologia e técnica são coisas diferentes, mas são coisas completamente correlacionadas. A técnica do homem, ela criou para o homem alguns confortos que o homem precisava, algumas ligações, por exemplo, na sua forma de reproduzir o espaço, de criar a agricultura, a produção, a cultura, qualquer coisa nesse sentido, e a tecnologia veio como conveniente e até como uma maneira de capitalizar essas relações técnicas. Tá? A tecnologia, nós podemos dizer que ela surge após a técnica, mas só que ela serve, na verdade, para balizar quais são as técnicas do homem em determinado momento histórico. Hoje em dia, por exemplo, nós pensamos em técnicas agrícolas, voltando para aquele exemplo, ou técnicas até que não são técnicas pragmáticas, mas modos do homem de lidar com o mundo que estão associados com tecnologias atuais. E é exatamente sobre isso que a nossa aula vai trabalhar. Na verdade, a pergunta que vai balizar a nossa aula, a princípio, vai ser: quais tecnologias se destacam hoje? Quais são as tecnologias que, na verdade, como falamos antes, criam essas técnicas da atualidade? Nós temos que dar um destaque maior para o Enem e para a vida atual, não deixa de ser. Na verdade, a tecnologia das comunicações é uma tecnologia que hoje assume destaque fundamental da terceira Revolução Industrial para frente. Leia-se temporalmente dos anos 70 e 80 para frente. Dos anos 70 e 80 para frente, nós temos que considerar que os transportes, por exemplo, não deixaram de ter importância ou perderam importância. Mas as comunicações começaram a surgir como algo determinante na noção de espaço, nas noções de produção, nas noções de relações sociais, a gente pode dizer. Então, que comunicações, principalmente? Anos 70 para frente, não é mais aquela coisa simples da telefonia convencional ou do telégrafo, como quando falamos da primeira Revolução Industrial ou coisas do tipo.
são tecnologias mais avançadas. A telefonia celular e a internet eu acho que assumem com certeza um papel fundamental. A tecnologia da telefonia celular e da internet, elas criam meio que um vínculo até entre si hoje em dia. Eu acredito que dos anos 2000 para frente elas se tornaram até a mesma coisa com o advento dos smartphones. A gente pode crer que essas tecnologias elas condicionam hoje a criação das relações produtivas e sociais do homem. Na verdade, o que nós podemos ter como consequências dessa questão do avanço dessas comunicações é, na verdade, a nossa aceleração contemporânea. A ideia que temos hoje em dia é de que o modo de vida, o modo de produzir, o modo de se relacionar, o modo de reproduzir a sua cultura e até de alterar a cultura do outro ou absorver parte da cultura do outro é uma coisa com certeza muito acelerada. É o que nós chamamos de aceleração contemporânea. A aceleração contemporânea ela tem alguns outros termos relacionados a ela que nós vamos ver à frente. Mas o princípio agora que nós temos que absorver é o mundo se torna mais rápido. O mundo aparentemente se torna até menor, mas o mundo principalmente se torna mais rápido. As relações em espaços diferenciados, em realidades diferenciadas do mundo, se tornam cada vez mais aceleradas, tá bem? Tanto produtivas, quanto sociais, quanto culturais. Quando olhamos, por exemplo, essa ideia do mundo aparentar ficar menor na medida que os anos e a tecnologia vão passando, a gente pode absorver agora alguns termos técnicos principais que podem aparecer para você, por exemplo, numa prova do Enem. Aproximação virtual. Qual é a ideia? A ideia é semelhante à dessa imagem. O mundo vai ficando pequeno na medida que as tecnologias vão avançando. A imagem vai trazendo o mundo em 1500 e até metade do século XIX e o mundo gradativamente ficando menor na medida que se avança para os anos 60. Hoje em dia, na sua tela aí, se fôssemos colocar o mundo em 2012, o mundo seria um pontinho, um pixel na sua tela. Tá? Quando observamos essa aproximação virtual, na verdade o que queremos discutir aqui é por que ela acontece também, mas principalmente que impactos ela gera, no caso dessa habilidade, na vida social das pessoas. A aproximação virtual ela também pode aparecer como morte das distâncias, um termo que eu nem gosto muito, porque afinal as distâncias não morrem, elas se tornam menores. Elas diminuem e elas se tornam cada vez menos perceptíveis. Uma questão do próprio Enem recente, que traz alguma coisa parecida com isso, é uma questão que trabalha a ideia da crise aérea, do apagão aéreo que o Brasil viveu recentemente, há poucos anos atrás. Essa questão ela mostra, por exemplo, ligações entre as áreas do Brasil que aparentam ter, que na verdade têm uma certa distância e aparentam ter essa distância real sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de problema estrutural. Então me lembro de um exemplo, colocava Rio de Janeiro para Porto Alegre, por exemplo. No Rio de Janeiro para Porto Alegre, 1.400 quilômetros mais ou menos, e nesses 1.400 quilômetros, cerca de 2 horas e meia, algo do tipo de voo. A questão do Enem traz isso. Quando botam, por exemplo, a questão da crise aérea no meio da história, o tempo de voo, o tempo de espera, tudo que está associado a esse transporte, a esse trânsito, dobra. A necessidade de tempo, a necessidade de despender tempo naquele trajeto dobra. Parece, portanto, que Porto Alegre fica a 2.800 quilômetros ao invés dos 1.400 quilômetros originais. Então, o que a gente pode ver? Parece que ficou o dobro da distância. Assim como se a tecnologia avança e ela cria uma relação técnica do homem ser capaz, por exemplo, de fazer essa viagem em metade do tempo, parece que o espaço ficou encurtado pela metade. E não é o que realmente acontece, não é o que de fato acontece. As distâncias, parece óbvio, não ficam menores, mas parece que o mundo está cada vez menor. Parece que as distâncias estão morrendo. Essa é a ideia. Outra coisa que podemos observar, outro termo que às vezes é usado para referenciar isso, é a questão da supressão do espaço pelo tempo. É um termo que aparentemente é mais complicadinho, mas dá para entender com uma simplicidade maior. Por que supressão do espaço pelo tempo? Parece que o espaço ele vai ficando menor, o espaço ele vai sendo amassado na medida que as nossas relações tecnológicas otimizam a nossa relação com o tempo. Na medida que o tempo se torna cada vez mais relativo dentro das nossas atividades, que produzimos com facilidade maior e com velocidade maior, que nos relacionamos dessa forma, que nos transportamos, migramos, viajamos de maneira mais acelerada, parece que o espaço vai sendo suprimido, ele vai sendo amassado, ele vai sendo diminuído e comprimido, certo? Então esses três termos são para trazer essa ideia prática do papel da tecnologia sobre o trabalho, do papel da tecnologia sobre as relações principalmente produtivas. O que essa lógica que a gente está observando vai influenciar na questão da vida social, das relações sociais?
Quando a gente observa hoje em dia, eu acho que dá para a gente enxergar um binômio muito forte entre e-mail, rede social e talvez um trinômio se a gente colocar aí no meio da história a questão da telefonia celular. Mas acaba que vira a mesma coisa, né? E-mail e rede social se torna quase que um espaço social hoje em dia. O que podemos observar é que cada vez mais com que essas tecnologias avançam e influenciam na produção, elas também tornam o nosso modo de nos relacionar com os outros diferenciado, tá? Quando a gente vê, primeiro desses impactos, desses papéis da tecnologia na questão da vida social, estímulo ao consumismo. Nós somos, não dá para ser inocente de não compreender isso, nós somos bombardeados pelo marketing. Nós somos bombardeados quando assistimos televisão, quando estamos na internet, quando estamos fazendo qualquer coisa que lide com alguma questão de tecnologia de comunicação, nós recebemos uma mensagem clara e objetiva. Você precisa comprar, você precisa se adequar a um padrão, você precisa cada vez mais se adequar às lógicas dessa tecnologia moderna, se adequar às técnicas dessa sociedade moderna. Até para conseguir se conectar, tá? Até para conseguir se conectar, por quê? Porque, eu já falei, o advento dos smartphones, o advento da internet móvel, 3G, banda larga antes e agora 3G, é uma coisa que torna a comunicação quase que inviável na medida que, por exemplo, na vida profissional de uma pessoa, quando ela precisa desse tipo de comunicação. Então, para eu conseguir ter uma ligação com o mundo social, produtiva, cultural, muitas vezes, hoje em dia, isso daqui se torna um pré-requisito básico. Um pré-requisito básico, e você precisa necessariamente consumir as ferramentas que vão viabilizar a você participar desse espaço social, certo? Então estimula o consumismo de uma maneira dupla, né? Outra coisa, a questão do modo de vida sedentário. As pessoas, na medida que não precisam se encontrar tanto, que não precisam sair de casa para conseguir fazer as relações sociais delas, elas se tornam mais sedentárias, elas praticam menos exercícios físicos, elas saem menos, elas caminham menos e elas perdem muito mais tempo de frente para o computador. Perder mais tempo de frente para o computador, seja trabalhando, se relacionando socialmente, enfim, lidando com essas tecnologias, certamente influencia num modo de vida mais sedentário. Isso faz diferença até na questão da saúde das pessoas, certo? Quando observamos outra coisa, a questão da privacidade. Privacidade em que sentido? Todos os sentidos. Privacidade profissional, privacidade social, privacidade em qualquer aspecto que podemos analisar. Na verdade, o que temos que observar é que na vida atual e na vida dinâmica, moderna, acelerada atual, muitas vezes nós temos que vestir personagens sociais. O advogado João é diferente do pai João, que é diferente do marido João, e essas pessoas, elas são um conjunto de uma personalidade única, mas que quando são colocadas, por exemplo, em exposição em uma rede social, em um espaço tecnológico desses, não há diferenciação. Então, uma atitude que é conveniente profissionalmente pode ser inconveniente de maneira familiar ou numa relação afetiva, ou pode ser boa num sentido, ruim em outro, enfim. Nos tornamos seres humanos que nos relacionamos de maneira mais invasiva, de maneira mais contundente, que damos mais opiniões e julgamos mais a vida das outras pessoas na medida que conhecemos mais essas realidades. Outra coisa que podemos colocar é a questão das relações sociais. As relações se tornam mais impessoais. Você tem 1000 amigos em uma rede social e você tem amigos, no sentido puro da palavra, contáveis nos dedos das suas duas mãos. Você muitas vezes tem uma gama enorme de contatos, não de amigos. Você tem cada vez mais uma ligação com um modo de vida que se torna impessoal na medida que não nos relacionamos com o calor humano, com o contato, com a visão que sempre esteve ligada à questão das sociedades, certo? Podemos observar, por fim, uma parte boa e ruim dessa questão tecnológica. Uma parte boa, ela facilita a questão da articulação social. O que hoje, geógrafos famosos já disseram isso, o que hoje pode ser um instrumento de alienação, amanhã pode ser uma ferramenta para ser usada contra esse sistema de alienação. Que vemos isso, por exemplo, discutimos isso na nossa aula da habilidade 15, falando sobre a Primavera Árabe, sobre o papel que as tecnologias tiveram na articulação social no Oriente Médio. Na nossa habilidade 15 discutimos isso. De face ruim dessa questão tecnológica, o que observamos? Face ruim dela seria uma hierarquização social do acesso a essa tecnologia. Como eu falei para você,
participar desse espaço social contemporâneo significa também consumir as ferramentas para ter o direito, ou para conseguir, ou para viabilizar esse acesso a esse espaço social. Essas ferramentas muitas vezes são caras, muitas vezes elas demandam até nem somente a compra de um objeto tecnológico, mas a assinatura de um serviço de comunicação, de telefonia, de internet, do que for. Então, temos que entender e temos que olhar de maneira crítica para isso e entender que não são todas as pessoas que vão ter isso. Então, se não são todas as pessoas que têm acesso às partes boas, consequentemente, uma face ruim é essa hierarquização, essa falta de democracia completa no acesso à tecnologia, ok? Até a próxima, um abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 106. Bom estudo e até a próxima aula!